E aí, Fernando? E aí, my friend, boa noite, tudo em paz? Tudo certo. Nice. Tirando aquela travadinha básica que o celular sempre dá quando vai entrar em live, tudo certo. É, é isso aí, não, é clássico. Essa travadinha é clássica, é clássica. Boa noite, Amanda. Boa noite, Andorra Art. J Literário, boa noite pra galera. Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre Frankenstein. Gertrudes acabou de entrar aqui. Antes da gente começar o papo oficialmente, eu vou dar aqui alguns recadinhos paroquiais, ok? Então, quem acompanha o trabalho aí da editora Diário Macabro, fique atento para algumas coisas bem interessantes que estão rolando. Quem ainda não pegou o Vampiros, que é o filme que originou lá o livro do John Carpenter, ainda dá tempo de pegar no Catarse, com um preço super especial. Eu não recomendo, é, se você for dessas pessoas que é mais sensíveis, que se você não reage bem à violência sexual, à manipulação, a coisas muito explícitas, eu não recomendo o livro Vampiros. É um disclaimer que eu gosto de fazer. Eu acho que ele é a obra de vampiros mais violenta que eu já li na minha vida. E olha que eu já li muita coisa de vampiro, mas esse foge totalmente da curva. O livro é maravilhoso. O filme do Carpenter é um filme mais fraco, né? Não é um filme que todo mundo gosta. Eu gosto, mas não é uma, eu sei que não é uma coisa que rola para todo mundo. E o filme, gente, para vocês terem ideia, pega só os 9 primeiros capítulos de 32. Então tem muito pano para manga. Esse é o primeiro recado paroquial. Segundo, quem gosta de John Carpenter e do Enigma de Outro Mundo, fica atento também que a gente lançou uma nova edição. Então essa nova edição tem o texto preparado por mim, tem o trabalho maravilhoso do Ricardo, e a gente selecionou também ilustrações belíssimas para compor o livro. Então ele está lá, já está em pré-venda no site da editora. Vocês vão pegar um livro que assim tá muito, muito foda quando a gente para pensar no primeiro. Ismael, recados paroquiais do Grifo. Antes de dar recados aí, deixa eu compartilhar uma coisinha aqui que chegou aqui. Manda. Olha, olha o que chegou aqui. Eita porra! Ah, meu bebê! Meu bebê, cara. Olha, eu vou. Meu apoio do Catarse mais aguardado do ano. Ó. Cara, Tô louco pra ler. eu sou. Eu vou ser um servo eterno da Natália por ela ter me permitido fazer tudo que eu fiz nesse projeto, cara. A Natália fez uma seleção de contos brilhante e a gente ampliou essa seleção, a gente traduziu, pesquisou a vida toda do autor. Nossa, enfim, é uma história muito longa. Depois a gente volta a falar nisso, mas é incrível. Mas vai, recados paroquiais aí do Grifo. Então tá. Primeiro, deixa eu dar uma boa noite oficial aqui pro pessoal. Né? Obrigado a todo mundo aí que está aí acompanhando a gente. Era um curtíssimo bate-papo aí sobre o filme do nova adaptação do Frankenstein. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ismael, sou um dos editores da O Grifo, né? E estamos aqui hoje no perfil da Diário Macabro para falar desse clássico aí da literatura gótica que está aí ganhando, sei lá qual que é essa adaptação, hein, mas já passou de 200 faz tempo. Tá. Então, atualmente a gente está com uma campanha no Catarse, né, que é o Diabólicas, Bruxas e Feiticeiras no Brasil, que é um livro de não ficção, é uma pesquisa da doutora Gilmara Cruz, traçando o perfil de 8 mulheres que foram acusadas de bruxaria e feitiçaria ali na época da Inquisição, entre o século XV e XVII no Brasil. Só que não é exatamente um livro sobre a Inquisição ou sobre os julgamentos da Inquisição. Na verdade, é um livro que traça o perfil dessas mulheres, né? E contando a vida delas, o que elas faziam, quem elas eram, e mais importante de tudo, né? Elas não eram apenas acusadas de bruxaria, elas eram de fato bruxas, né? Elas se identificavam como bruxas e feiticeiras. Então tem todo um estudo ali através de farta documentação histórica, registrando, né? Elas mesmas produziram né, sobre as práticas mágicas delas. Elas mesmas, algumas chegaram a escrever grimórios, né, registrando ali o conhecimento delas e tudo. Então é um projeto bem bacana. E o outro recado é que para quem perdeu aí a campanha do Frankenstein, o manuscrito original,
do qual toda a organização aí, a ideia, a tradução e trocentos paratextos e notas é do camarada aí, o Fernando. Para quem perdeu aí a campanha, o prazo original, a gente vai fazer uma Let Pledge em janeiro. Então, fiquem ligados aí no perfil do Grifo, no perfil do Fernando, no Baião da Caveira, que a gente vai anunciar certinho lá na data, lá quando a gente for fazer Let Pledge, beleza? Então é isso daí. Mas, nice. Antes de você entrar, a Ímpar tá aqui, que é a maravilhosa ilustradora que a gente tem no nosso Frankenstein, o manuscrito original. É, a Ímpar estava perguntando se eu tinha gostado do filme. Aí, antes de eu entrar nisso, deixa eu só comentar que ela falou: já tem muitas pessoas mandando mensagem querendo o livro, vou avisar o pessoal. Então é isso. Late Pledge do Frankenstein em janeiro, né? Lembrando que o Late Pledge é a melhor forma, o Catarse é a melhor forma de adquirir pelo melhor preço. Depois vai estar alguns exemplares na loja, mas aí já é outro papo, já vai ter preço de venda mesmo, não vai ter preço de financiamento coletivo. E é uma edição de luxo, tá gigante, muito material extra. E aí, Ismael, a Ímpar perguntou se eu gostei do filme. Então eu já quero falar logo que eu amei essa porra desse filme, entendeu? Guilherme Del Toro, tô aqui, pode me levar, entendeu? Assim, eu não tô dizendo que é a melhor adaptação de Frankenstein, eu não tô dizendo que é a minha favorita, eu não tô dizendo que é fiel ao livro, eu não tô dizendo nada agora. Por enquanto eu tô dizendo só que eu amei esse filme. Ele tem muitas nuances, tem muita coisa interessante. Agora, o Ismael eu sei que gostou também. Agora, Ismael, vamos começar com um terreno bem leve. Eu acho que uma coisa que dá para cravar é que o filme é absurdamente bonito. Com certeza, com certeza. Bom, já vou começar dizendo também que eu amei esse filme. Cara, assim, eu terminei de assistir querendo rever ele, cara. Só não revi ainda porque não tive tempo mesmo, mas assim que der, eu tô louco pra reassistir, cara, porque eu também, assim, eu vi que as opiniões elas estão bem divididas, né, em relação ao filme. Mas, assim, logo no começo, eu lembro que eu compartilhei lá no nosso grupo lá da editora lá em relação ao livro do Frankenstein. Tinha saído uma crítica, que eu acho que foi no The Guardian, eu não lembro exatamente onde é que foi, e onde o crítico, ele, tipo assim, ele não gostou do filme, né, e ele apontou os motivos por que ele não tinha gostado. E, tipo, é aquele tipo de pessoa que a gente vê claramente que o cara não leu o livro, né? Não Porque é? todos os pontos que ele abordou que não gostou são justamente os pontos mais fiéis ao romance da Mary Shelley, né? Mas, enfim. ah, e, assim, em relação assim, ao visual, cara, assim, ficou realmente assim, lindo, cara. Ficou sensacional, assim, sabe? Eu vi até muitas pessoas assim, falarem mal do CGI. Cara, eu não vi nada de errado no CGI. Bom, também não sou um profissional dessa área, então sou apenas um leigo, mas, cara, assim, eu assim, amei assim, o filme. A impressão é que cada cena é uma obra-prima, sabe? É uma obra de arte que tu pode assim, tirar assim, 1000 prints e colar no teu computador, na tua casa, na parede, e vontade de ficar olhando para aquele negócio assim, o tempo todo, porque assim, é aquele tipo de filme assim, que dá vontade de tu rever ele só para te ficar babando assim, na fotografia, assim, nas imagens, sabe? Então, realmente assim é muito bonito assim o trabalho assim de figurino. Bom, figurino assim é uma coisa assim sensacional, né, Real. cara? Eu acho que o Guilherme Del Toro ele já tem uma certa experiência nesse sentido, né? Tem aí a Colina Escarlate, por exemplo, que é um dos filmes dele que eu mais gosto. Né? Eu não sou muito fã do Guilherme Del Toro, para ser sincero, tem muita coisa dele que eu não gosto. Ah, mas eu sei que o cara assim, ele é realmente apaixonado por esse universo fantástico aí do gótico e do horror. Né? E ele realmente assim, ele se dedica mesmo, né? Eu acho que é um dos poucos diretores aí do mainstream que foca principalmente nessa parte assim artesanal do filme, né? Que quer trabalhar o figurino, quer trabalhar efeitos práticos, né? Então, tipo, é realmente assim um trabalho assim deslumbrante assim, de figurino, de cenários, né? Mesmo quando você vê que é feito assim em CGI, que é feito em computador, mas cara, assim ficou belíssimo assim. O visual da criatura assim que pegou muita gente de surpresa, né? E tipo, assim, eu confesso que quando eu vi as primeiras fotos assim
da criatura, né? Não aquelas imagens dele todo tapado lá com pano, mas aquelas primeiras imagens dele descobertas, assim, mostrando que ele era, eu fiquei assim, cara, que merda isso daí. Eu tinha a impressão de estar vendo assim, cara, já tá saindo fotos da série do Visão, da Marvel, eu não tava sabendo, sabe? Porque parecia um troço nesse estilo, assim, sabe? Eu tava achando assim, bem ruim, assim, mas quando eu fui assistir o filme, né, que daí é outra Outra situação coisa. completamente diferente. É Você outra. vê os efeitos finalizados, você vê todo o contexto da cena. E não, cara, isso daí ficou bonito mesmo. É diferente, mas ficou legal, né? Nas imagens, assim, nas fotos, não dava para entender direito o que era aquilo. Né? Eu tinha a impressão que era a criatura assim, usando uns braceletes dourados, umas coisas assim, mas depois você vai ver no filme mesmo, vê que não tem nada a ver com aquilo ali, né? Faz parte da composição ali dos corpos, os pedaços e tudo mais. Não, e E assim, é isso. e é importante, e tem algumas coisas aí que você falou que é importante a gente pontuar, né? Eu acho que a gente, infelizmente, a gente viveu por tantos anos, por tantas décadas, a gente viveu essa coisa da Marvel e dos super-heróis, que quando a gente para pensar em monstro, eu acho que imediatamente alguém acha que o filme vai ter um conflito de matar ou morrer. E vai ser uma coisa Nossa, assim, né? A galera acha que imediatamente vai ser bem contra o mal, né? Que não vai ser tons de cinza, e isso é uma pena, porque o monstro ele é muito mais, né? Quando você para pensar em Drácula, para pensar em um médico e um monstro, Carmila, né? O monstro, quando a gente volta para o romântico, quando você volta para o gótico, ele é muito mais do que uma coisa a ser derrotada, né? Primeiro que nem sempre o triunfo da humanidade é uma coisa boa, né? Você vai analisar certas histórias, você vai ver que ali o monstro e o Del Toro tem uma conexão muito forte com o monstro, ele já falou em algumas entrevistas, porque ele sofreu muito bullying na escola, porque ele era esquisito, porque ele era ignorado. Então essa questão da gente ter o triunfo do humano não é a meta. E é importante vir um filme assim para a galera entender que essa não é a meta, que não precisa ser feito desse jeito, que não precisa ser bem contra o mal, yin e yang. Não é assim que funciona. Às vezes o monstro ele tá ali como um anúncio. Às vezes o monstro ele tá ali como uma lição. Às vezes ele tá ali como uma coisa, ele tá ali como uma figura de alteridade para você repensar o outro, né? Então, eu acho que até muita nesse. gente. Não, pode, Pode falar. desculpa, pode falar. Não, eu só ia falar que nesse ponto, o romance da Mary Shelley, esse é um dos pontos em que o romance da Mary Shelley e o filme eles se conectam perfeitamente. Tanto para Mary Shelley quanto para o Guillermo del Toro, o monstro ele é algo muito maior do que uma criatura. Ele tem várias facetas ali e ele serve para que a gente repense o que a gente sente em relação às pessoas que são diferentes, né? Isso é uma das interpretações possíveis. E outra coisa que você falou que também me chamou muita atenção é essa questão do visual do monstro, da estética, né? Então, se vocês pegarem aí vários filmes diferentes do Frankenstein, se vocês pegarem o do Boris Karloff, por exemplo, se vocês pegarem e você me falou um dia desses, Ismael, o Jovem Frankenstein, se vocês pegarem o Jovem Frankenstein, se vocês pegarem aquele que tem o Wolverine, que ele luta contra o Drácula e o Frankenstein ajuda ele, é, se vocês, se vocês pegarem é, N adaptações do Frankenstein, eu ouso dizer que essa do Del Toro é uma das que chegou mais perto da descrição do livro. Então aí é outra coisa que a gente encaixa, né? O Frankenstein do Boris Karloff foi aquele sucesso de maquiagem e está entranhado na cabeça de todo mundo, mas ele é o mais distante, ele é o mais distante, né? Então, as grandes características do monstro no livro são aquela pele de um tom que você não sabe identificar muito bem, ora é cinza, ora é amarelado, os lábios pretos, o cabelo longo, né? E as cicatrizes. Então, a gente tem isso ali na maquiagem de quase 12 horas, que o Jacob Elord falou que às vezes ele ficava 12 horas quando ele estava sem roupa,
e 6 horas, 7 horas, quando ele estava de roupa, né? Inclusive, Ismael, eu lembrei muito o Frankenstein do Bernie Wrightson, e com certeza Sim, o Del sim. Toro é fã, né? Porque ele é muito fã de quadrinhos. E o Frankenstein do Bernie Wrightson, que ele passou 40 anos ilustrando, é um Frankenstein que é absurdamente fiel à descrição do livro, né? O Bernie Wrightson, ele deixa bem claro para todo mundo com quem ele conversa, ele deixa bem claro para todo mundo com quem ele conversa que ele tentou fazer a melhor adaptação mais fidedigna, né? Então pode esquecer pino no pescoço, pode esquecer testa quadrada, cabelo curto, né? Então é mais um acerto do filme. E uma coisa também que tu comentou, né, a respeito da questão do monstro, né, da criatura. Agora falando do monstro de uma forma geral, no horror, no gótico, que tem essa função de mostrar, né, de revelar algo, né, sobre os personagens humanos. E isso está entranhado assim desde o primeiro romance gótico da história, né, que é o Castelo de Otranto do Horace Walpole. E assim, quando você vai ler, ele é praticamente um ele é praticamente uma peça do Shakespeare em prosa, sabe? É um Hamlet ali mais um pouquinho mais turbinado, né? Com aquela questão atmosférica ali de aparição fantasmagórica e tudo mais. Né? E por que eu faço essa comparação, né? Além da prosa em si lembrar muito, né? E o próprio Horace Walpole ele dizia, né, que era muito influenciado pelo Shakespeare. Uh, Tanto no Hamlet, né, para pegar um exemplo, como no Castelo de Otranto, a figura fantasmagórica, ela tá ali não para assombrar o personagem. Ela não tá ali para tipo para provocar mortes, acidentes e tudo mais. Não, ela tá ali para revelar um segredo, né, sobre um determinado personagem humano, que esse sim é o grande vilão da história, né? Então, desde o começo, né, o monstro, o fantasma, ele já tem essa função na literatura, no cinema, né? A gente pode pegar vários exemplos aí de como o monstro, ele na verdade, ele está ali para falar do ser humano, né? Enquanto assim os nossos defeitos, para revelar a hipocrisia do ser humano, para revelar o quão podre o ser humano ele pode se tornar, né? O quão mal ele pode ser. E no Frankenstein não é diferente. Né? Inclusive, né, se a gente pegar se a gente for analisar os principais romances góticos da literatura, né, o Frankenstein, o Drácula, o Médico e o Monstro, o Retrato de Dorian Gray, todos eles têm uma coisa em comum. Né? Quem dá título a esses livros são os vilões. Né? Exatamente. E assim, Então, e, são os e, monstros, né? São os monstros. Carmila, exato, né? Só que aí tem uma exato, subversão aí, só que tem uma subversão aí pelo seguinte: a gente está falando disso hoje em 2025 com esse olhar de hoje que a gente tem. Mas se a gente pegar, por exemplo, Carmila do Sheridan Le Fanu, né, a gente vai ler ali que a Carmila ela é o vampiro, ela é o monstro, né, que está ali para sugar o sangue, para destruir a personagem e tal. Essa era a visão do Sheridan Le Fanu nessa época, né? Eu vejo assim muitas pessoas às vezes falando, porque Carmila é uma obra feminista, é uma obra que fala. Não, gente, não é uma obra feminista. A gente tem não, essa visão hoje, né? Mas isso, a intenção original do autor era completamente outra. Né? A isso, Carmila ali está para representar, tá ali para representar, né? Não só a Carmila, Drácula, por exemplo, eles estão ali para representar um arquétipo, um estereótipo de um estrangeiro, de uma pessoa subversiva, de uma pessoa que está fora dos padrões, que está desafiando os padrões e que representa uma ameaça para os padrões daquela sociedade onde o autor está inserido. Né? Inclusive no Drácula tem uma certa um certo revisionismo, né, que eu até acho bem interessante de que talvez claro, o Drácula ele é aquele estrangeiro que vem de fora que traz aquele medo, né, nos personagens ali, só que o Bram Stoker ele era um estrangeiro. Então, de certa forma, há a possibilidade de que, na verdade, ele estava fazendo uma crítica ali, né? Tipo, de ser retratado como, né, de estrangeiro ser retratado como um monstro. Mas, enfim, de um modo geral, né, a literatura gótica, os primeiros filmes de horror, eles têm muito dessa carga de mostrar realmente o monstro como um estereótipo,
né, de uma minoria, né, sejam pessoas negras, sejam mulheres, sejam indígenas, né, no cinema americano tem muito isso, né, os cemitérios indígenas e tudo mais, o massacre dos indígenas. Então, e o Frankenstein, ele parece ser assim meio que um ponto fora da curva, sabe? Porque, tipo assim, no Frankenstein, a Shelley, ela não criou heróis, né? A É criatura, porque por ele mais foi que a gente... escrito por uma pessoa fora da curva, cacete. Entendeu? Exatamente, exatamente. Então, você tem esse ponto fora da curva, porque ali você, né, já vamos, assim, fazer um pequeno paralelo com o filme, que uma coisa que muita gente reclamou, assim, que a criatura no filme do Guilherme Del Toro, ela é muito boazinha e tal, é porque ela é vítima. No livro ele também é, só que no livro, tipo, ele chega um ponto que ele, foda-se, eu vou me vingar desse cara aí que só, né, tipo, eu não pedi para ele me criar, né, então vou me vingar dele. Né. No filme do Guilherme Del Toro isso é um pouco mais amenizado, mas é porque a mensagem que ele tem para passar no filme é outra, diferente. Né. Mas enfim, no Frankenstein, né, a gente não tem exatamente mocinhos, a gente tem monstros e vítimas. Né. A gente tem ali a Elizabeth, o William, a Justine, toda aquela galera que está ali no meio do fogo cruzado e que, né, tipo, deram azar de estar no meio daquele fogo cruzado ali, então, tipo, eles são só peças de manobra ali na história, né? Eles estão ali só para serem vítimas mesmo, de toda aquela tragédia envolvendo o Frankenstein e a sua criatura, né? Mas, assim, para não me alongar muito, que eu já estou divagando demais aqui, é isso, né? O monstro ele tem essa função na literatura e no cinema de revelar para nós uh, sobre diversos problemas, sobre questões sociais, seja tanto por essa visão original do colonizador, do homem branco, de todo aquele estereótipo e tal, ou seja hoje, nos dias de hoje, que está tendo uma certa subversão desse papel. Né? A gente pega, por exemplo, Pecadores, que foi um dos melhores filmes aí do ano, né? Que a gente já tem uma outra visão, uma outra pegada, né? Em relação a isso. Né? Mas, enfim, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai se estender demais para outros assuntos. Né? Mas era só para fazer esse gancho aí, falando a respeito do monstro mesmo. Não, mas faz todo sentido e é importante as pessoas entenderem que o gótico ele foi um dos primeiros movimentos de escrita ali no século XVIII e XIX que começou a flertar com a plebe, né? Então, você sai ali dos romances de ballroom e eu fico imaginando como devia ser terrível você ler algo daquilo, né? Porque você estava vendo uma vida ali que você nunca ia ter, né? Você estava vendo joias e princesas e cavaleiros, e já o gótico ele começa a colocar protagonistas que não são ali daquele métier da corte e começa também a colocar o protagonismo feminino, né? Ainda que essas mulheres enlouqueçam, ainda que essas mulheres morram, elas começam a se tornar uma outra coisa, né? Então, a Mary Shelley, ela consegue, ainda que proto-feminista, ainda que proto-anarquista, ela consegue fazer uma ode aos papéis de gênero e a crítica que ela faz tanto aos papéis de gênero quanto ao papel totalmente privado, que era o da mulher, o papel totalmente público, que era o do homem, e a questão de você ter ali também imigração, pobreza. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso quando a gente for abordando a questão do filme. Então, uma coisa que eu queria deixar claro é que as pessoas às vezes veem um filme com o nome Drácula ou veem um filme com o nome Frankenstein e elas imediatamente, isso é o nosso subconsciente, tá? A gente não tem controle sobre isso. Imediatamente a gente acha que vai ser fiel. E essa palavra é muito perigosa. Então, gente, é muito complicado você usar um livro como um storyboard, certo? Como um roteiro. Então, vão ter momentos em que isso vai ser muito fácil e até recomendado. Por exemplo, 300 de Esparta, do Zack Snyder. Para quem não sabe, o quadrinho é um storyboard já pronto. Ele, inclusive, foi lançado em formato horizontal. É para você, quase como se o Frank Miller estivesse dizendo: filme isso aqui, meu jovem, por favor. Então, o Zack Snyder foi lá, filmou, né? E foi um resultado excelente. O quadrinho perfeitamente adaptado para a telona,
certo? Agora, quando você tem uma obra que ela tem tantas nuances quanto Frankenstein, e está sendo debatido até hoje, e que a gente está descobrindo coisa nova até hoje, como a gente está trazendo para o Brasil e para o mundo pela primeira vez, né? Quando você pega uma obra e ela é incontornável, é muito complicado você fazer uma adaptação cinematográfica que vai ser fiel. Aí vai o cara gótico, bota, coturno, sobretudo preto, barba. Não é fiel. Brother, pelo amor de Deus, né? Primeiro que o Del Toro Não tá é o meu trabalhando com Frankenstein. dinheiro. Hã? Não é o meu Frankenstein. Não é o meu Frankenstein. Porra, e é importante lembrar camadas básicas do tipo, o Del Toro tá trabalhando com o dinheiro dos outros, ele tá metendo esse filme no streaming, ele não tem como fazer uma obra de 7 horas, ok? Então, tem várias coisas que elas têm que ser, tem concessões ali para serem feitas. E outra coisa, qualquer artista, um ilustrador, um diretor, um escritor, quando ele vai adaptar uma obra, ele vai imprimir algo dele na obra. Então, uma coisa que eu acho que é a mais gritante de todas, que é a relação da Elizabeth com a criatura, né? A única relação que a Elizabeth e a criatura têm no livro é ela ser morta pela criatura. Bom, essa é a relação que a gente tem da Elizabeth e a criatura no livro. Já aqui, a personagem da Mia Goth tem todo um romance com o monstro. Então, gente, isso é um filme do Guillermo del Toro. O Guillermo del Toro, ele é apaixonado por essas histórias de amor improváveis. Então ele pega pessoas esquisitas e coloca elas para se relacionarem, uma geralmente sendo mais monstruosa que a outra. Estou usando aqui o monstruoso entre aspas, né? O monstruoso para o Del Toro abrange 1 milhão de coisas, desde uma deficiência física até você ser um alienígena. Então você vai ter uma mulher e um monstro em Hellboy, você vai ter uma mulher e um monstro em A Forma da Água. E é claro que no Frankenstein dele vai ter, porra. É o Guillermo Del Toro, entendeu? Então, como que você vai assistir o Frankenstein do Guillermo Del Toro e você imagina que não vai ter alguma coisa? Eu admito, por um momento eu tive esperança de ter um romance entre o Victor e a criatura. Mas aí ele não conseguiu quebrar tanto. Ele foi, mas ele não conseguiu ir tanto. E ele poderia ter isso se ele tivesse lido o manuscrito, né, Ismael? Se ele tivesse lido o Deixa eu manuscrito. te, é, Hã? deixa eu te falar que existe um curta brasileiro, uma adaptação do Frankenstein, um curta brasileiro, que tem exatamente isso aí que tu falou. A Pois é, relação do Frankenstein com a criatura. pois é. Para quem não leu o manuscrito ainda, que o Grifo lançou com a tradução minha, tem vários trechos lá que o Percy Shelley remove, que é quando o Victor fala que ele quer criar um homem e que ele quer que esse homem seja belo. E aí você pode ter uma interpretação homoafetiva, entendeu? E, pô, vai ser feliz com o seu homem e tal de 3 metros de altura que ele está criando ali. Então seria incrível ter isso no filme. Mas aí não, ele coloca o que ele já sabe fazer e que ele faz em todo o filme, que é esse romance entre esquisitos. Lembrem-se que ele esquisitou a Elizabeth. Ele não botou a Elizabeth, uma mocinha básica apaixonada pelo monstro, que seria um clichêzão. Ele deixou ela esquisita. Ela gosta de inseto, né? Ela gosta de ver os cadáveres ali. Ela não tá a Elizabeth normal, basicona, ainda que seja uma mulher de muito pulso do romance. Ela tá esquisita e ela se apaixona. Ela se apaixona, não, né? Ela fica ali nesse meio que romance com a criatura. Então é só o Guilherme Del Toro fazendo o que ele fez em várias outras iterações de outros filmes dele. E eu não achei que isso foi um problema. Inclusive, eu vi, antes de eu assistir o filme, eu vi algumas pessoas ah, que já tinham visto, né, que conseguiram a façanha de assistir o filme no cinema, né, porque não passou quase em lugar nenhum. Então, a gente teve que esperar para assistir na Netflix. Mas eu ouvi de algumas pessoas, até em resenhas mesmo, que tinham assistido antes, que a minha Goff ela era tipo, um desperdício no filme, porque o personagem dela não tinha importância nem nada, que não tinha relevância. Aí eu lembro que eu cheguei a comentar mais gente, mas a Elizabeth não tem relevância nenhuma no romance, então, tipo, tá tudo certo, né? Só que eu vou ter que discordar, porque no filme do Guilherme Del Toro ela tem muita relevância.
né? Tipo, talvez por ser a Mia, muita gente esperava que ela ia fazer uma atuação espalhafatosa, gritando, com a câmera colada na cara dela, né? Mas, tipo, não foi isso. Ela simplesmente foi lá e fez o trabalho dela, interpretou uma personagem, né? Deu vida a uma nova versão, né, da Elizabeth. E eu acho que até assim é até meio dúbio essa questão de se era um romance ou não aquilo ali, né? Porque em nenhum momento isso chega a se concretizar, né? Parece muito mais assim, uma afinidade de dois seres diferentes, esquisitos, que são vistos de forma diferente pela sociedade e que encontraram essa afinidade entre eles, né? Ah, então, tipo, tem essa questão também, né? E eu acho que, assim, para mim não incomodou em nada, né, essa alteração que o Guilherme Del Toro fez, até porque, ah, né, depois de 100 anos da gente assistindo várias adaptações do Frankenstein, seja a versão do Boris Karloff, que não tem quase nada a ver com o livro, né, seja a versão da Hammer, que tem menos ainda a ver com o livro, né, mas que eu adoro também essas versões, elas são bem diferentes, mas eu acho excelente, eu gosto muito. Então não teria como eu reclamar de uma versão, né, que, com exceção ali de algumas mudanças, é uma das versões mais fiéis que a gente tem do livro, né. A própria versão do Kenneth Branagh, de 1994, né, o Frankenstein de Mary Shelley, ele é uma das versões mais fiéis, né? Talvez ele seja em si a versão mais fiel, né? Eu não vou cravar isso porque existem mais de 200 adaptações e eu não assisti todas, então seria responsabilidade da minha parte falar que qual é a mais fiel ou não. Mas com certeza essa de 1994 é uma das que chega mais perto e que talvez a única diferença seja um detalhe, né, que eu não vou falar para quem não assistiu ainda, mas que é uma questão que acontece lá no final, envolvendo a personagem da Elizabeth, inclusive, né? Mas, inclusive, por coincidência, é o mesmo recurso que o Junji Ito usou na adaptação para o mangá dele, do Frankenstein, e tanto o mangá quanto o filme eles foram lançados no mesmo ano, né? Mas eu acho que eu não lembro agora qual que foi lançado primeiro, mas foi uma grande coincidência. Mas então é isso, a gente tem várias adaptações bem diferentes por aí, né, do Frankenstein, do Drácula, né, e vários outros clássicos da literatura gótica. Então, a essa altura do campeonato, a gente falar em fidelidade é uma coisa assim meio, sei lá, meio estranha, né, no mínimo, né, Não, cara, porque e é importante você pensar na questão, as pessoas têm que entender a questão da fidelidade, justamente o que eu estava explicando, né? Não é um storyboard, é um filme que tem camadas demais. Eu sempre gosto de deixar claro que Frankenstein, ele é o maior romance de horror gótico que a gente tem. Ele é um tratado sobre trauma, ele é uma crítica de gênero, ele é uma crítica social, ele é uma crítica sobre imigração, ele é uma carta de amor aos pais. Então, o Frankenstein tem muitas camadas para que um cineasta consiga explorar a camada que você queria, ou do jeito que você queria, né? Ele vai trazer a interpretação dele. Agora, voltando, é, a, o visual da criatura está perfeitamente fiel ao livro. Tem críticas ali que estão perfeitamente fiéis ao livro. E aí, já que a gente estava falando da Elizabeth e dessa interação dela com a criatura, vamos falar também, antes de falar do Victor, vamos falar também de duas outras pessoas, que é o William, que é o irmão mais novo do Victor, e o pai do Victor. Então aqui, novamente, é o Guilherme Del Toro condensando coisas e tentando dar um outro background para a narrativa ir mais rápido, né? Então, o Victor Frankenstein, do, do livro, ele não tem o pai escroto que a gente viu nesse filme. Então, a gente vai ter aí também uma questão de daddy issues, né, de problemas ali com o pai que esse Victor Frankenstein do filme tem. O pai Frankenstein do livro, ele é um amor. Ele é um cara super gente boa, ele está tentando ajudar todo mundo, ele é super legal. Inclusive, na versão de Frankenstein do manuscrito e de 1818,
que lamentavelmente é removida de 1831, ele também opina sobre ciência, ele opina sobre alquimia, ele é um cara lido, ele é um cara que traz nuances bem interessantes ali na relação entre Acho que ele ele, com Frankenstein. acho que ele traz muito do próprio pai da Mary Shelley, né? E isso, exato, ele representa muito bem o Godwin, né? O William Godwin. E o William Filho, eu vi uma galera reclamando. Gente, ele tinha que condensar. Imagina quanto tempo imagina quanto tempo de filme ia ser se ele tivesse o William e tivesse o Clerval. Então ele juntou os dois. Então, William e Exatamente. Clerval viram a mesma pessoa, né? Aquele amigo que tenta dar uma força ali pro Victor, que tenta organizar as coisas para ele, mas que ao mesmo tempo é o irmão. Então, isso são concessões tão bobas. É um negócio tão pequeno que eu nem acho que vale a pena pensar novamente. A alma do livro tá ali, né? E aí, para a gente cravar a questão da alma, Ismael, eu quero entrar no Victor Frankenstein. Porque eu vi gente falando, nossa, mas o Victor do filme é 1000% vilão. Deu vontade de falar, querido, no livro, ele vê uma menina sendo acusada injustamente no pra forca e ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele sabe a verdade. Ele pode salvar a vida de uma mulher e ele não faz nada. Aí você acha que no filme do Del Toro ele é 1000% maligno? Gente, pelo amor de Deus, ele só é mais teatral. Eu achei que essa foi a única diferença. Eu só achei ele mais, sabe, é como se ele fosse o Al Pacino, Ismael, sabe? Ele tá Aham, mais fora de controle, tá ligado? Foi só isso que eu achei. exatamente. Não, e assim, ó, agora me veio uma questão, né, juntando isso, toda essa questão do Victor com a questão da fidelidade também, ah, que agora, assim, quando a gente lê o romance, né, a gente tá, assim, o romance ele começa sendo, ele está sendo narrado, ele começa sendo narrado pelo capitão do navio, né, através das cartas ali que ele envia para a mãe dele e tal. Depois ele encontra ali o Frankenstein ali no gelo e tal, acolhe ele, e o Frankenstein começa a contar a história, né, de tudo que aconteceu. Então, no romance da Mary Shelley, a gente tem toda a história sendo narrada pelo Victor. A gente só tem o ponto de vista do Frankenstein. Com exceção, né, de um certo momento lá que ele e a criatura se encontram e a criatura conta, né, tipo, por onde que ele andou, o que que ele fez e tudo mais, né, que tem aquela parte lá do onde ele conhece lá o velho lá na cabana. Tirando isso, é uma narrativa, né, e mesmo assim é o Victor que tá contando pra gente, né, as palavras que a gente ouve ali, ouve entre aspas, né, da criatura estão sendo narradas pelo Victor. E no filme não, a gente tem os dois pontos de vista. Então, tipo, toda aquela narrativa que existe ali no romance, né, dos personagens ali que estão sendo mortos e coisa e tal, que estão sendo assassinados pela criatura, como a Elizabeth, a gente está sabendo isso através do Victor. Mas no filme, todos esses acontecimentos são narrados pela criatura. Então a gente tem um ponto de vista da criatura. Né? Então é isso, a gente já tem essa diferença entre o romance e o filme. Né? Que no romance a gente só tem a versão do Frankenstein. E no filme a gente tem as duas versões. Né? Apesar dos dois relatarem momentos diferentes da história, né? A gente tem ali a versão da criatura narrando o que aconteceu. Então, num processo ali de liberdade criativa, poderia muito bem ser a gente entender, né, como a gente está ouvindo a versão da criatura ali no livro. Né? Mas fora isso, né, a gente sabe também que na literatura a gente tem essa questão do narrador não confiável. Né? Então, novamente, a gente tem só a versão do Victor e em momento algum a gente pode acreditar que tudo que ele está falando ali aconteceu exatamente da forma como ele está narrando. Né? E aí pode usar essa mesma justificativa no filme também, mas no filme a gente tem essas duas versões. Né? Só para pontuar também essa diferença, né? E acrescentar mais uma camada aí nessa questão da fidelidade do romance na adaptação. E assim, cara, o Victor, a gente tem assim uma versão assim bem.
bem próxima mesmo, né, de como ele é no livro, apesar de, como tu disse, ele está assim, mais turbinado, vamos dizer assim. Né? A gente não tem aquela figura do anti-herói trágico que a gente tem no romance, né? Porque no romance ele é assim, né? A gente consegue entender certas motivações dele assim também. Mas no filme ele não, ele é mais assim, ele não é um personagem tão cinza, ele é mais aquela, ele é aquilo ali mesmo que a gente está vendo, né? Mas se a gente pega, por exemplo, a versão do Peter Cushing nos filmes da Hammer, né? Que a Hammer tem toda uma franquia do Frankenstein, que aí é focada no Frankenstein mesmo, né? No Victor, interpretado pelo Peter Cushing, né? Em cada filme ele vai criar uma criatura diferente ali, são histórias diferentes e tal. Mas o Victor Frankenstein do Peter Cushing, ele é um psicopata, né? O Victor do Guillermo del Toro, assim como no livro, ele é um cara tipo atormentado, que perdeu a mãe. Então ele está buscando uma cura ali, ele quer descobrir o segredo da imortalidade, ele se torna obsessivo, né, naquela busca dele ali, a ponto dele simplesmente perder qualquer limite para as atitudes dele. E no Peter Cushing lá, não, a gente tem um Frankenstein que desde criança ele é um psicopata, sabe? Secando animaizinhos ali, matando gente à torta e direito ali para fazer as experiências dele, não se importa com ninguém, sabe? Então, tipo, não é como se fosse a primeira vez que a gente tivesse um Victor Frankenstein 100% vilão no cinema, né? Tá longe de ser a primeira vez. E assim, eu gosto muito do trabalho do Oscar Isaac, né? Eu acho ele um baita ator, né? Ele tem vários filmes assim muito bons. Já como vilão ele sempre arrasa, né? Ah, Até ali na franquia ali do Star Wars, ali na nova trilogia que ele faz parte, né? Ele é disparado o melhor ator dali, apesar do personagem dele ser o pior de todos. Mas, né, enfim, foi desperdiçado ali. Mas ele é um ator muito bom e eu acho que ele entregou assim uma interpretação assim, realmente muito boa do Victor. Eu li em algum lugar, ou assisti um vídeo, agora não lembro, que o Guilherme Del Toro ele escolheu tanto o Oscar Isaac quanto o Jacob Elord por causa dos olhos deles. E realmente, quando você vai ver o filme, eles transmitem muita coisa só pelo olhar. Né? O Oscar ele já tem isso muito presente nos filmes dele. Né? O Jacob eu nunca tinha assistido nenhum filme dele, né? Foi a primeira vez. E já acho que o cara é sensacional. Né? Eu lembro que no começo da produção, até quem tinha sido escalado para fazer o papel da criatura era o Andrew Garfield, né? Que fez o Homem-Aranha lá, que é um ótimo ator também, fez vários filmes ótimos aí. Não imagino como que seria ele no interpretando a criatura, mas eu sei que o Jacob mandou muito bem, né? Então acho que foi uma escolha acertada. Ele conseguiu imprimir essa questão, né, da criatura ser uh, uma criatura assim mais emotiva, mais emocional, né? Tem aquela questão assim mais poética da criatura, né? Eu lembro que quando eu li o Frankenstein a primeira vez, né? Eu era adolescente, eu peguei uma edição, uma brochura lá da LPM lá na biblioteca. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu estava esperando uma história assim mais terror mesmo, né? E o Frankenstein, ele é assim ele é, não que ele não tenha esses momentos de horror nele, mas ele é uma coisa assim mais dramática mesmo, né? E aquela coisa mais poética eu lembro que eu fiquei chocado quando eu li aquelas cenas lá da criatura uh, lendo Milton e Paraíso Perdido e todos aqueles livros lá e se tornando uma criatura assim mais poética, bem diferente daquela figura, né, que só emitia grunhidos lá, né, dos filmes antigos do Boris Karloff. Né, mas depois você vai entendendo né, numa releitura você vai entendendo ali o que a Mary Shelley quis passar com aquilo, né? E é um grande romance, né? Eu acho que está justamente nisso, né? Essa subversão de mostrar a criatura de uma outra forma, né? Como a gente já falou a respeito no início, né? Quem é o monstro da história? E eu acho que o Jacob ele conseguiu passar isso muito bem no filme, né? Assim como o Robert De Niro na versão de 94. E eu acho que foi a primeira vez assim que foi a primeira vez quando eu assisti o filme de 94, eu acho que foi a primeira vez que eu entendi realmente sobre o que era o livro da Mary Shelley, sabe? Me fez rever assim, opa, tem algo muito mais profundo
algo muito mais complexo nesse livro, nessa história, sabe? Não é, tipo, o monstro não é simplesmente o monstro, o vilão, sabe? Tem algo assim mais profundo nisso aqui. Então esse filme me enxergou a enxergar isso no livro da Mary Shelley. E eu acho que o Del Toro ele conseguiu repetir esse feito, né? Cara, assim, ó, sendo bem sincero, eu chorei várias vezes durante esse filme. Né? A cena lá do velho, cara, não adianta, aquela cena do velho sempre me É quebra, cara, foda. sabe? É foda. Seja seja no livro, seja em É outras foda. adaptações. Cara, tipo assim, o pessoal fala de fidelidade, muda isso aqui. Cara, eu ainda quero que alguém faça um filme onde o velho não morre e a criatura e ele ficam sendo amigos até o final do filme, sabe? Que eles vivem aventuras juntos. A gente precisa de uma história assim. Sim, sim. Não, e assim, Cara, cara, porque. é interessante. É interessante porque você é mais um ponto que funciona muito bem essa dinâmica entre livro e filme. Porque ainda que ele não tenha entrado em uma das críticas que a Mary Shelley faz no romance, que é a imigração e a essas novas nacionalidades que estão surgindo ali na Europa, ele conseguiu pegar a parte terna daquela metade do livro. Então, quando o monstro ele está ali escondido, ele está acompanhando, quando ele vira aquela força do bem, cortando lenha, e aí ele vai interagir com o velho única e exclusivamente porque o velho é cego, né? E uma coisa muito importante, que eu não sei se quem está ouvindo a gente sabe disso, mas é legal, é uma coisa legal de se comentar, é que uma das principais críticas que a Mary Shelley faz em diversos escritos dela é ao padrão de beleza estabelecido da época em que ela vive. Então, em vários contos e romances, a Mary Shelley deixa claro que o que é esteticamente desagradável é tido como desnecessário, é tido como mentiroso, é tido como maligno, é tido como ruim. Então, isso acontece no Transformation, né, que aparece um anão e o anão é um demônio, né? Isso é uma das coisas que a Mary Shelley imprime, né? Por exemplo, todos os personagens da Mary Shelley, pelo menos os mais significativos, eles são órfãos. Então, o personagem do Transformation é órfão, Mortal Immortal é órfão, é... qual é o nome do outro? Mortal Immortal, Transformation, no Frankenstein também, órfão. Então, isso é uma camada. E aí ela quer acrescentar essa outra. Então, quando você vai ler o livro, por exemplo, tem um professor lá da Universidade do Victor, ele é velho e feio. E aí o Victor não gosta dele. Ele fala, poxa, mas esse velho e feio, ele está aqui me criticando, eu não vou prestar atenção nesse velho e feio. E aí, quando a criatura nasce, ele deixa bem claro, isso é um dos trechos que eu já falei que o Percy tenta remover, ele deixa claro que ele quer um homem belo. E aí, quando a criatura nasce hedionda, ele rejeita a criatura imediatamente. E aí, no Transformation, o cara vê um anão, e o anão imediatamente, não, isso é um demônio, e aí ele é forçado a trocar de corpo com um anão, por exemplo. Então, é muito interessante, porque ela vai tecendo essa crítica e vai mostrando que ela é uma mulher. E ela está simplesmente deixando claríssimo ali, isso é uma interpretação possível, como é você ter todo o seu valor julgado a partir do efeito estético. Porque o efeito estético ele vira uma barreira e nada que tem nada mais ali dentro importa. Então isso fica perfeitamente trabalhado no filme. Claro, é o Del Toro, ele já fez isso com Hellboy, ele já fez isso com A Forma da Água, e aqui ele faz de novo absurdamente bem. Ele mostra que na hora que o Victor vê a criatura, e ainda tem uma outra camada que eu achei muito sagaz dele colocar, ele vê que a criatura é feia, mas ele acha que a criatura é burra, né? Que a criatura só sabe falar Victor, né? Então isso é muito legal. Isso não está no livro, mas isso é 100.000% condizente com a personalidade desse cara. Esse cara que é um acadêmico cheio de ubres, que vive nesses círculos intelectuais e que valoriza a intelectualidade acima de tudo, faz sentido total.
ele ficar com raiva quando ele quer que a criatura pronuncie uma outra palavra e a criatura só sabe falar Victor, né? Então, quando você para mim e pergunta sobre fidelidade, para mim isso é fidelidade. Você vê que o Guilherme Del Toro, ele entendeu a obra, né? Você vê que tem gente que, sei lá, já traduziu Frankenstein, que mexe com Frankenstein, que não entendeu a obra. E o Guilherme Del Toro, ele entendeu, né? E só fazendo um último gancho antes de eu te passar a palavra, Ismael, que eu falei da criatura pronunciando Victor, eu acho que esse também é um dos primeiros filmes. Tem duas coisas nesse filme que eu acho que ele é o primeiro a fazer. Eu devo ter assistido uns 20 Frankensteins, o que é menos que você, com certeza. Mas tem duas coisas que, para mim, são em cheio. A voz. Então, a voz descrita no romance está perfeitamente a voz do filme. É aquela voz ali mesmo. Então, eu li, esse último ano, eu li Frankenstein umas 7 vezes por causa do trabalho de tradução, e a voz é aquela mesma, é do jeito que ele descreve, o som, o ruído, o gutural. E uma outra coisa que eu gostei muito é que ele filmou uma cena que eu nunca vi, Ismael, em nenhum filme de Frankenstein, que é essa cena aqui. Vamos ver se é a mesma. Que Cara, é essa cena aqui. eu tava só esperando me passar a palavra para eu comentar justamente essa cena, cara. E, É, cara, eu vibrei quando eu vi essa cena no filme. É. Para quem não sabe, o Victor ele é acordado pela criatura no livro, né? E essa cena essa cena ela tem muitas camadas, porque ele está ali no conforto do quarto dele, ele está dormindo, ele está sonhando sobre o processo, ele está pensando e aí ele é acordado pela criatura, né? No livro ele foge, ele sai do apartamento dele, tranca tudo e vai embora, né? E no filme vira uma catástrofe muito maior. Então você vê que são pequenas sutilezas que fazem valer muito o negócio. Porque quem nunca teve um pesadelo e ficou querendo acordar de um pesadelo, e a gente vê o Victor ali tendo a criatura na frente dele, e o Oscar Isaac, como você falou, dos olhos, né, ele é brilhante. Ele quer acordar daquele pesadelo, você percebe que ele quer sair daquilo ali, e ele percebe que não tá, que aquilo é a realidade, que a criatura realmente está viva, né? Exatamente. Cara, essa cena assim, é lindíssima, cara. Ah, eu posso estar enganado porque já faz tempo que eu assisti, mas se eu não me engano, eu acho que no curta de 1910, talvez tenha uma cena semelhante, assim, com a criação da criatura e tal, ela rodeando ali a cama do Victor. Mas não tenho certeza, porque já faz bastante tempo que eu assisti, então teria que rever. Mas realmente é difícil, né? E aí você vê assim como o Guilherme Del Toro, ele não só entendeu a obra, como ele também trouxe assim detalhes, né? Isso é apenas um pequeno detalhe, assim, tipo, não faria a menor diferença ele fazer essa cena ou não no filme, né? Outras adaptações não fizeram, mas ele foi lá e fez, né? Ele achou importante essa cena do Victor acordando com a criatura, né, ao pé da cama dele. Então, assim, para quem lê o livro e tal, né, sabe que essa é uma das cenas assim, mais impactantes, assim, então percebe esse cuidado, né, do Guilherme Del Toro, né, porque ele entendeu não só ali a questão principal do livro, que é essa dicotomia ali entre o Victor e a criatura, né, toda essa questão de paternidade, maternidade, de quem é o monstro, né, quem é o vilão e tal. E ele também traz essas pequenas cenas, assim, esses acenos, né, para quem lê o livro, né, que é bem legal, assim, é bem interessante. Não, com certeza. Uma coisa que eu senti falta, eu acho que essa seria a única coisa que eu mudaria no filme, que tem algo que eu gosto muito no livro, e eu não sei se as pessoas já prestaram atenção nisso, que é o fato de que a criatura, ela não tem um problema com fogo. Então, vários filmes deixaram aquela coisa da criatura sendo perseguida por fogo, por O Boris tochas, Karloff, e né? isso. E agora no filme do Guilherme Del Toro a gente tem as explosões com dinamite, com gasolina, eu acho, é pólvora aquilo lá. E a criatura ela fica muito ali aperreada frente às chamas
e ela tenta fugir, né? Sendo que no livro, a criatura cogita usar o fogo contra os outros. Então, quando ela está sendo humilhada, que tem uma vila lá que escrotiza com ela, ele fica pensando, rapaz, eu devia queimar essas casas tudinho, eu devia queimar esses filhos da puta escroto, um por um. E eu acho muito interessante. É uma abordagem que eu gostaria de ter visto, porque, assim, nossa, mas é porque é muita coisa, né? E a criatura, ela tem muitas nuances. E eu acho muito interessante mostrar que ela não tem essa sensibilidade. Mas aí, em compensação, o Guilherme Del Toro ganhou 1000 pontos cada vez que ele mostrava a criatura se regenerando. Eu adorei isso. Eu vi que Então, teve gente que detestou isso, cara. Eu vi que teve gente que não, ficou bem não, incomodado com isso. mas é porque é muito difícil, cara, você lidar com a mente das pessoas em 2025, é muito complicado. Mas é importante deixar claro que, por favor, gente, apaga Boris Karloff. Apaga, certo? Não é só o relâmpago, tem um elixir da vida ali, certo? Tem toneladas de equações e tretas. O Guilherme Del Toro, por exemplo, optou por fazer uma ilustração com aquela peça de madeira que mostra a conexão dos nervos com o coração, e que aquilo é um ponto meio místico para o Oscar Isaac fazer ali com as agulhas, né? Então, a energia, a eletricidade, ela entra meio que como uma bateria, né? Não entra como o efeito, né? Não é um choque que está dando no coração para o coração acordar. Então faz todo sentido que uma criatura que está sendo a personificação do elixir da vida, que ela se cure, que ela se regenere, né? E eu acho que foi uma Até decisão, porque, até porque vamos lembrar que o objetivo principal do Victor é a vida é eterna. exatamente, entendeu? E ele Exato. conseguiu isso, Ele mas não da conseguiu. forma como ele queria, né? Não da forma Exato. como ele queria, mas ele conseguiu. Né? A criatura, Exato. ela é o resultado dessa busca dele pela imortalidade. Exato. E outra coisa que deixou as pessoas chateadas também foi a questão do final, né? Então, é Uhum. importante que as pessoas saibam que Frankenstein tem vários finais. Então, a gente tem um final no manuscrito que foi modificado para 1818, a gente tem um final diferente em 1831, a gente tem um final que é gerado por traduções brasileiras que não pensaram na nuance da frase. Então, a gente tem várias possibilidades. Mas eu quero focar ali na questão do momento da criatura com o Victor, né? Então, é importante lembrar que a criatura tem uma febre homicida no livro, justificadíssima, inclusive, tem uma febre homicida no livro porque ela está sendo escrotizada, é, violentada, abandonada, e ela vai tentando atingir o Victor dessa maneira, né? Eu gosto muito como o filme faz o Victor trabalhar contra si mesmo. Então, o filme faz o Victor explodir a própria perna, o filme faz o Victor matar a Elizabeth, o filme faz o Victor perder tudo. Então, você é muito legal isso, porque eu gosto do fato de que o Victor ele está tendo a vida dele destroçada, não só porque ele fez a criatura e escondeu isso como no livro, mas porque ele é um megalomaníaco, maluco, que não pensa no próximo passo. Então, eu acho que tem nuances muito interessantes ali. Então, no final, você ter a criatura meio que ok, vai em paz aí, né? Aquela cena que eles estão ali no barco, eu acho totalmente condizente com uma criatura que não é a criatura cheia de ódio e homicida do livro, né? As pessoas esquecem que no livro ela é caçada por uma cidade, depois ela é caçada por caçadores, depois ela é caçada pelo Victor, né? Então é muita gente tentando matar a criatura no livro. Então, ela ser homicida e estar tá com sangue nos olhos até o final é condizente, né? É verossímil. E aqui no filme, você tem uma criatura que se conectou com a Mia Goth e que teve uma jornada de sofrimento, mas também de humanização, e que no final essa criatura é mais humana que o humano, né?
Por que que o nome do Superman é Superman? É porque ele tem que ser um alienígena para ser bom. É por isso, né? O cara tem que ser de fora da Terra para prestar mais que a gente. Então é a mesma coisa no Frankenstein, né? Ele tem que ser uma criatura forjada que teve esse processo de humanização para ali no final ele vai, Victor, vai em paz aí, né? Que eu tenho aqui a minha imortalidade e tal, e é aquela cena perfeita dele sendo iluminado pelo sol ali no gelo. Então, assim, eu acho que as pessoas esquecem, sabe, Ismael? Eu acho que é uma mistura é, de preguiça com, putz, eu queria que fosse assim. E aí não dá, né? Aí não tem como ser a interpretação que você quer. É, verdade. Não, e como a gente já pontuou, né, várias vezes ao longo aí da live, a questão da fidelidade. Ao longo do tempo, aí, a gente teve várias adaptações diferentes, né, que são consideradas clássicas e tal, e o pessoal parece que não se incomoda muito delas serem bem diferentes do livro, né? E parece que foi mais aqui nessa, talvez pela época que a gente vive, né, de internet e tal, que eu acho que as pessoas elas estão mais divididas e tal, parece que as pessoas estão mais apaixonadas por aquelas, sabe, aquela paixão de, tipo, defender aquilo que eu amo, que eu gosto, que não pode ser diferente e tal, né? E assim, deixando claro, assim, que, tipo, quem não gostou, não tá errado, tá? Tem total direito de não gostar, de achar que o filme foi ruim, de achar que foi fraco, não gostar por esse ou por tal motivo, né? A questão aqui não é essa, né? É, o É que a gente está simplesmente, fazendo é provocar, né? É provocar para vai que exatamente, você mude de ideia. exatamente, né? Eu acho que, tipo assim, não só porque a gente gostou, mas como o objetivo aqui é tentar analisar o que foi feito no filme, ah, tentar mostrar esses pontos, né? O que que foi modificado, por que que foi modificado, o quanto ele é fiel, o quanto ele não é, né? O quanto aquelas mudanças impactam ou não na essência da obra, né? Que eu acho que é uma análise assim que todo mundo pode fazer, independente de ter gostado ou não do filme, porque a gente, assim, você gostar ou não do filme é só uma parte da sua experiência com a arte, com o cinema, né? Mas você parar para analisar o que está sendo feito ali é a parte seguinte, né? A parte, assim, talvez que realmente seja mais interessante, né? De você experimentar a arte, né? Porque a arte, ela é individual para todo mundo, mas e cada um, de acordo com a sua bagagem, vai compreender algo diferente ali, ou não, né? A gente está falando um monte de coisa aqui, e provavelmente tem pessoas que captaram camadas a mais que a gente não entendeu aqui, né? Mas eu acho que o legal é isso, sabe? De você parar para analisar. Tem muito filme, assim, obras assim, que eu também não gosto, mas que, tipo, né, dá para parar, pensar, ver o que foi modificado, debater sobre aquelas questões, né? Eu acho que esse é um exercício bem legal que dá para fazer. E assim, a gente fala, por exemplo, do. Vamos pegar aqui o exemplo do Drácula, né? Que o Drácula tem várias versões bem diferentes também do romance. Geralmente o pessoal fala, a versão mais fiel ao romance do Bram Stoker é o filme do Coppola. Gente, não tem filme mais Não é? diferente do livro Claro do que que o não. filme do Coppola, né? Sabe? O Coppola, ele não entendeu o livro do Bram Stoker. Não, não, Cara, não. assim, ó, esse é um filme que, tipo assim, esse é um exemplo que eu posso pegar e falar exatamente assim, ó, de tudo que eu tava falando aqui agora. É um filme que, tipo assim, ele me irrita, ele me incomoda profundamente, mas que eu posso parar e analisar ele e apontar os pontos positivos dele. Cara, assim, visualmente é um espetáculo visual, sabe? O Gary Oldman ali interpretando o Drácula, cara, assim, é uma coisa sensacional. Tem cenas antológicas desse filme, sabe? Toda a sequência lá do Jonathan no castelo, aquele início lá do Vlad virando o Drácula, a cena da Lucy no cemitério, sabe? É um filme bom, sabe? É um filme bom. Eu costumava dizer que ele era a última adaptação boa de Drácula. Mas mesmo assim ele não entra como um dos meus filmes, uma das minhas adaptações favoritas do Drácula, porque o Coppola simplesmente pegou o Drácula e transformou ele numa coisa completamente diferente do que ele é no Completamente livro, diferente. sabe? Completamente. Você não tem nada daquele romance ali, aquela coisa espírita de reencarnação e tudo mais, Nada. O sabe? Drácula é um tubarão, cara, no livro.
Exatamente. O Drácula, ele realmente ele é um monstro, ele é um predador no livro, sabe? Tanto que tem muita gente que depois vai ler o livro e meio que se decepciona, né? Tipo, cadê o romance, né? Ou tem gente que não lê e sai fazendo vídeo por aí com o livro na mão e falando do filme, né? Enfim, vamos deixar quieto. Ah, entendedores entenderão. Então, sabe, é isso, sabe? E, tipo assim, e eu sei de gente que, por exemplo, professores, assim, tipo, sabe, não estou falando mal, mas que, tipo assim, que usam o filme do Coppola em sala de aula para ensinar literatura inglesa, gótica e tudo mais, usam essa versão do Coppola em sala de aula. Mas daí, tipo, não gostaram muito do Frankenstein do Guilherme Del Toro porque mudou o final, ou uma coisinha ali que não sei, tipo, tá, tudo bem, né? Meio difícil de compreender essa lógica, mas tudo bem. Sabe? Eu acho legal se a pessoa ela for consistente, né? Tipo, eu gosto de Exatamente. adaptações, eu gosto de algumas adaptações e não gosto de outras, né? Agora, não Exatamente. você gostar de uma Não, e adaptação que assim, é totalmente diferente, pode falar. e o filme do Coppola, assim, ele é. Cara, a versão do Bela Lugosi é diferente, a versão do Christopher Lee é diferente. ah, mas, assim, eu acho que muita gente fala assim do filme do Coppola porque, tem todos os personagens do livro, porque os acontecimentos acontecem tal qual o livro e tal. Sim, beleza. Só que personagem, acontecimentos, isso aí não é simplesmente pegar e fazer um filme fiel. Né? Claro. A essência do livro não está ali no filme. Né? Tipo, é um outro filme, é uma outra história que está sendo contada ali, sabe? Isso. Não, então, tipo assim, de novo, é um bom filme, sabe? Eu já assisti algumas vezes, por mais que eu fale mal, por mais que eu tenha um ódio desgraçado do Coppola por causa desse filme, tá? Eu adoro outros filmes do Coppola. O Coppola é gênio, é um dos maiores do cinema, mas esse filme ele me dá raiva. Justamente, cara, eu acho que ele me incomoda até mais por causa do efeito nocivo que ele criou, tipo assim, na mente assim do público em relação ao que é o Drácula do que propriamente pelo filme, sabe? Porque muita gente tem essa noção de que o Drácula é aquele romance ali e tal, é aquela coisa, sabe? E não é, sabe? O livro ele é completamente Isso. diferente e um filme novo do Ele Drácula meio não que. se torna. Pode falar. Não, eu ia comentar que é como se o Drácula ele tivesse sido mais o trabalho da Anne Rice, né? Enquanto que você vê que o Exatamente, Frankenstein, exatamente. ele, é, enquanto você vê que o Frankenstein ele segue sendo um monstro, em filme após filme ele segue sendo um monstro, né? Mas o do Coppola ele foi muito fora da curva. Ele realmente ele coloca ele como um anti-herói romântico, né? Basicamente. E aí a gente tem isso depois sendo ampliado no trabalho da Anne Rice. É diferente, por exemplo, do que o Guilherme Del Toro fez com o Victor Frankenstein, que é pegar um cara que ele já é altamente problemático e botar ele para cheirar cocaína, né? Que o Victor Frankenstein do Guilherme, ele é o Victor Frankenstein do livro cheirando pó, né? O cara tá louco. E uma coisa interessante é o fato de que você vai ter essa coisa do vilão, do Victor Frankenstein como um vilão no filme, um vilão muito mais presente, e às vezes as pessoas falam, poxa, é interessante porque tem uma crítica muito forte sobre a questão da maternidade, de ser mãe ou gerar uma criança sem útero no livro, né? Que é uma das metas do Frankenstein, do Victor Frankenstein, é ele gerar gerar vida sem ter útero, né? E eu concordo, mas ao mesmo tempo eu quero deixar claro que, na verdade, a camada acima disso é que o Victor não é só questão de gerar vida sem útero, é gerar vida porque eu posso. As pessoas esquecem disso, né? É que o Victor Tem ele a é necessidade egocêntrico. de, tem a necessidade de ter uma mulher na jogada. É, é acima, né? Ou seja, precede esse dilema feminista, né? É um problema pior, inclusive. Na verdade, simplesmente ele quer ser o criador.
né? Exatamente. Ele quer deter esse poder. E isso ficou muito bem caracterizado nesse filme, né? Muito, muito bem caracterizado. E falando agora do aspecto de cinema, de montagem, de efeitos, especificamente, teve uma coisa que eu gostei muito, Ismael, porque eu gosto muito de ficção científica também, e é legal que o Guilherme Del Toro ele humaniza a criatura, mas frequentemente ele fica te relembrando ao longo do filme que ele não é humano. E aí ele usa um signo para isso que eu adorei. Ele usa o mesmo recurso que o Ridley Scott usa em Blade Runner, que é aquele brilho no olho, né? Que a gente vê em gato e a gente vê em coruja, né? Aham. E aí, de repente, quando o Frankenstein se irrita ou quando ele olha para alguma coisa, você vê aquele brilho. E é quase como se ele estivesse te puxando. É quase como se ele estivesse dizendo: olha, não é humano, né? Você está vendo ele aqui sofrer, ele está adorando ali o velho, mas quando os lobos chegam, né? Ele olha para o lobo e dá aquele brilho no olhar ali, ele está só te avisando, olha, ele não é humano. Cara, é muito Exatamente. legal. Tem, tem muita coisa assim para. Eu acho que é muito legal quando a obra ela, ela te dá ela te dá tudo isso, né? Tem um filósofo que eu nem gosto de citar porque ele era um nazistaço, que era o Heidegger, né? Mas que a gente é obrigado a ler na faculdade. E o Heidegger ele fala que o objeto não responde sob tortura, né? Então, o que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você não tem como já chegar com a teoria marxista, a teoria feminista, a teoria anarquista ali na obra e daí pegar, arrancar aquilo ali da obra. Não. Ele defende que você tem que ver a obra. E aí, da obra, você vai extraindo o que ela está te dizendo ali, baseado na sua bagagem, entende? Então, eu acho legal quando o cara consegue fazer um filme como esse, o cara consegue fazer um filme como Nosferatu, que a gente consegue pegar nuance em cima de nuance, em cima de nuance. Putz, cara, pra mim foi, ó, nota 10. Cara, e assim, ah, sobre o Nosferatu, já que tu citou aí o filme, ontem eu tava revendo o filme, né, só tinha visto no cinema, daí eu peguei pra rever ontem. Continua sendo um filmaço. E assim, é interessante que, né, no mesmo ano, né, o Nosferatu lá fora ele lançou ano passado, mas aqui lançou esse ano, então estou contando como 2025 os dois. E esse ano a gente teve novas adaptações de dois clássicos, né, de dois dos maiores clássicos da literatura gótica, que é o Drácula, né, o Nosferatu, no caso, e o Frankenstein. Né, e os dois foram ótimas adaptações, foram ótimos filmes, cada um com o seu olhar particular do diretor, com uma visão diferente, com o seu próprio tom. Então, o Frankenstein ele tem essa coisa mais dramática, essa coisa mais existencialista e filosófica, enquanto o Drácula é aquela coisa mais terror mesmo, né? Nosferatu. E exatamente, o Nosferatu. E inclusive eu lembro que quando eu vi o trailer do Nosferatu, né, o primeiro trailer do Nosferatu, cara, eu confesso que eu fiquei com medo, cara, porque tipo me remeteu assim a uma coisa tipo assim, terror de shopping cheio de sustos, com uma pegada meio Drácula do Coppola, sabe? Aquela coisa tipo, o vulto, aí eu, meu Deus, não acredito que vão fazer isso de novo, cara. E no fim não, no fim não. Ainda bem que, apesar de eu não gostar muito daquele final, porque pra mim aquele final é tipo, ali o Eggers ele deu uma de Coppola naquele final lá, embora não Foi. seja uma coisa exatamente romântica, mas eu não gosto daquele final. E mas é uma pegada diferente, né? A relação dele com a Ellen, ele fez uma coisa assim bem interessante, original, né? Inclusive em relação a outras adaptações, então ficou uma coisa mais demoníaca, aquele, né? Porque no filme original de 1922 não tem uma explicação do porquê aquela ligação mental, porque Isso. a Ellen ela também é uma personagem esquisita, assim como a Elizabeth no Frankenstein. Ela é uma Exato. personagem que parece que ela é meio vidente, que ela meio que sente as coisas, sabe? E nunca fica explícito isso, nem na versão de 1922 e nem na versão de 1979 do Herzog, que é um filmaço também. E no filme do Eggers, não vou criar um motivo para isso. E ele criou toda uma história envolvendo súcubos e feitiçaria, e ocultismo, e pacto e tal. E ficou
ficou bem legal também. Ah, e o que mais eu ia dizer? Ah, É e outro legal, detalhe que eu ia comparar, só para finalizar, um outro detalhe que eu ia comparar do Nosferatu e o Frankenstein, é que os dois tiveram um trabalho de voz do protagonista, assim, ó, que foi brilhantes, sensacional, brilhantes, cara. brilhantes, brilhantes, O que o Bill fez brilhantes. na voz do Conde Orlok, né? Fora a maquiagem, né, que tipo, ele ficou completamente irreconhecível, assim, mas, cara, o trabalho de voz que ele fez, assim, no filme, assim, pro personagem, assim, uma coisa assim, sensacional, sabe? E o Jacob é a mesma coisa ali no Frankenstein, uh, apesar de tons diferentes ali e tal, mas, cara, assim, ficou uma coisa, assim, incrível, assim, mesmo. Ficou sensacional. Brilhantes. Não, eu só ia comentar que, para a gente finalizar, dar 2 centavos aqui sobre o Nosferatu. Tem uma coisa que eu gosto muito no Nosferatu, que o Eggers, ele sabe, assim como o Del Toro, ele consegue trabalhar muito bem essa questão do amor entre os esquisitos, e ele sempre dá uma esquisitada no feminino. O Eggers, ele é muito bom em deixar claro que as mulheres que ele tem interesse em mostrar ali na tela e que ele tem interesse em dar protagonismo, elas são transgressoras. Então, você vê que no Homem do Norte a gente tem uma mulher vidente, igualmente transgressora. A mesma coisa vai acontecer no Nosferatu, né? A personagem da Lily Depp lá, eu não lembro o nome dela, é Ellen? Ellen? Ellen, aham. Ellen, né? Ellen. A Ellen, ela tem que sucumbir à própria escuridão que ela carrega para vencer o monstro. Eu acho isso muito legal, né? Se ela continuar pagando de não, eu sou uma moça boa, recatada e do lar, eu sou a mulher vitoriana, eu sou a nova mulher, né? Os caras vão todos perecer, a cidade vai para as cucuias. Então, ela se entrega à escuridão, ela se entrega ao chamado, à comunhão com o bicho, para que eles prevaleçam. Então, eu acho interessante essas nuances, sabe? Foge do óbvio, né? Foge do óbvio, que é sempre a humanidade numa coisa triunfante e a mulher sempre como um não monstruoso. Então acho legal quando eles fogem um pouco disso aí, né? A própria Lily, a Lily não, a própria Lucy, que é a minha personagem, uma das minhas personagens favoritas do Drácula e do Drácula do Coppola, que é um filme que eu amo, inclusive. Eu tava aqui calado ouvindo você, mas eu amo, cara, esse filme. Inclusive, Não, cara, inclusive eu aprendi. o filme ele é muito bom, cara. Ele só Não, não, eu aprendi né, o que é só não transar tem muita pelo vez. lobisomem transando em Sepultura. Aquilo ali mudou minha vida, cara. E assim, e a Lucy, né? Tanto no livro quanto no filme, você vê que ela quer os caras. Ela quer ficar com 3, 2, 4 caras, né? O Drácula ele funciona quase como uma punição por esse desejo dela, né? Então, ó, já que você está desejando essa galera aqui, você vai virar um monstro morto-vivo, né? Então, são nuances muito interessantes que a gente poderia discutir a noite toda, mas basicamente isso já está em 1 hora e meia de papo. Então, queria agradecer a todo mundo, agradecer a Ismael, a galera que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu vou passar ainda a palavra para o Ismael para ele fazer as considerações finais dele, mas só queria avisar que esse papo vai virar vídeo de YouTube e vai virar podcast lá do Tudo Que é Horror, tá? Para a galera poder ouvir depois e tal, no Spotify, onde quiser. Ismael. Beleza. Só complementando o que a gente falou aí também, sobre a Ellen, né, que ela, nos filmes anteriores ela também tem esse papel, né, de se sacrificar e tal para pelo bem dos outros personagens e tal. Só que no filme do Eggers ele trouxe essa camada extra ah, de, de drama, assim, a, a, ao É incluir essa questão da desfácil, né? escuridão interna, né? Exatamente, ao incluir essa escuridão dentro dela, né, e a gente saber o que que ela precisa fazer, né, porque, tipo assim, ela não tá só abrindo mão da vida dela, ela tá, tipo, abrindo mão da alma dela, ela tá praticamente abrindo mão de tudo, de quem ela é, né, por causa desse sacrifício, né, então, tipo, se torna algo, assim, muito mais devastador, né, em relação a ela, né. Apesar de eu preferir o final da versão de 1979, porque ele é um final
que não tem final feliz, né? Tipo, ela se Exato. sacrifica e o Jonathan simplesmente se torna o novo Conde Orlok, né? Tipo, ele volta lá para Transilvânia para continuar propagando a praga, né? Do Orlok. Então, Sim. tipo, eu acho sensacional essa virada. E, cara, e é isso. E, assim, agora você estava falando do Drácula do Coppola, e assim, o filme do Frankenstein do Guillermo del Toro, né, e do Coppola, eles têm também muito em comum essa questão da fotografia, né, de ser uma coisa assim, muito belíssima, né, tu vê que são dois grandes cineastas que amam o cinema, que sabem o que estão fazendo, né, então, tipo assim, além de eles estarem contando uma história ali, eles estão também fazendo um espetáculo visual para o espectador. Né? Aquilo ali é, tipo, é uma obra-prima em tela, né? Por mais que eu tenha os meus problemas com o Drácula do Bram Stoker, eu ainda quero assistir esse filme. Espero um dia conseguir assistir num cinema, né? Porque eu acho que é um filme que visualmente ele Merece. vale, né? Essa experiência. Uh, mas assim, eu não poderia deixar já que a gente tocou no assunto, eu não poderia deixar de citar aqui um pequeno ponto sobre o filme, né, que para deixar o pessoal pensando, assim, né, principalmente a galera que gostou aí do filme. Né, mas assim, imagina que no filme do Frankenstein, do Guilherme Del Toro, né, vamos fazer um exercício aqui de reflexão. Imagina que no meio dessa história do Guilherme Del Toro, ele incluísse, sei lá, a mãe do Victor retornando de alguma forma numa reencarnação, numa coisa assim. A experiência do Victor e a criatura perderiam completamente o sentido nessa história. Sim, Para claro. que existir uma criatura se existe reencarnação? Então, no Sim, Drácula claro. do Coppola é a mesma coisa. Para que a pessoa vai abrir mão da alma dela? Vai ser condenada à eternidade, vai virar um defunto, vai ter que se alimentar de sangue, vai ter que dormir dentro do caixão cheio de areia com rato, que é só ela reencarnar depois, sabe? Então, tipo Mas assim, ele só descobre a reencarnação pra que, depois. que existe um vampiro nessa história? Não, 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 não. Isso é hate. Ele só descobre a Fica reencarnação pensando depois. aí. Muito bom, Fica a muito reflexão bom, aí. muito bom, muito bom. Ei, Mas é Ismael, isso. muito obrigado, cara. Se Ah, cuida por valeu. aí. Gente, por favor, acompanhem a editora O Grifo, acompanhem o perfil do Escuro Medo do Ismael, que sempre tem recomendações maravilhosas. Acompanhem o Baião da Caveira para verem o meu trabalho de escrita e tradução. Vez ou outra eu posto alguma coisa que eu leio lá, alguma crítica, sim. Hoje eu estou mais sem tempo, mas acontece. E acompanhem também a editora Diário Macabro, né, o independente aí, te ajudando e trazendo o melhor do terror para vocês. Fechou? Fernando, quero te agradecer aí pelo convite para a gente fazer esse bate-papo. Quero agradecer também a Natália, né, por ter cedido o espaço aqui do perfil da Diário Macabro para a gente fazer essa conversa. Então, Natália, muito obrigado. E reforço, né, sigam aí, para quem veio de outros perfis, aí veio do meu perfil, veio do perfil do Baião da Caveira, do Escuro Medo, seja onde for, conheçam aí o trabalho da Diário Macabro, que é sensacional, aí é uma das grandes editoras independentes que a gente tem, né, tá sempre trazendo várias obras de horror e ficção científica que, se dependesse das grandes, a gente sabe que não iam publicar, né? Então, Nada, tipo, nada. apoiem esse projeto aí, né? Enquanto aí tem várias editoras publicando 300 edições do Lovecraft, né? Que é um dos nossos autores favoritos, inclusive, né? Mas tem a Diário Macabro trazendo aí o Frank Long, né? Uh, que fez parte do ciclo aí do Lovecraft, então é bem legal de vez em quando a gente sair um pouquinho da nossa O esfera ali óbvio, né? do óbvio, né? E é isso, né? E agradecer aí todo mundo que participou, né, pelos comentários e tal. Então sigam a gente lá se quiserem trocar uma ideia, se não gostaram do filme, se quiserem dizer por que vocês gostam do Drácula do Bram Stoker, fiquem à vontade também, né? Vamos trocar essas ideias por lá, que o legal é isso, é a gente conhecer os pontos de vista diferentes aí dos nossos e sempre poder trocar essa ideia, né? E é isso, já falei demais. Valeu, Fernando, valeu, Natália, valeu todo mundo aí que participou da live com a gente. E é isso. E vamos Valeu, torcer pelos gente. próximos clássicos aí no cinema. É isso aí. Boa noite, até a próxima. Valeu, Ismael. Valeu. Valeu.